Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Mas, meus amados, vamos lá, dar início a essa temática que é a profissão das crenças essenciais. Bem, o que significa profissão? Profissão é a confissão pública, né? Quando confessamos publicamente a nossa fé. Esse é o encerramento do curso de membresia, só que nós reformulamos para alcançar toda a igreja. E como Deus disse a Jeremias, voltai às veredas antigas, sempre é bom rever, e dessa forma que a gente vai lembrando, a gente vai revivendo, né? Então, rever para reviver, ok? Então, vamos reviver nesse momento muitas coisas interessantes, nós vamos aprender da parte de Deus. Então, profissão é a confissão pública. E aqui, eis o detalhe, das crenças essenciais. São aquelas crenças que nós julgamos fundamentais, né, imprescindíveis, eu diria até mesmo indiscutíveis. Né, aquilo que nós cremos, né, de uma forma total, de uma forma absoluta, que não abre nenhum precedente para especulações, conjecturas, nem archeologia, né? Você já viu essa nova teologia que inventaram? É a teologia da archeologia. Eu acho assim, eu acho assim, eu acho assim. Jesus se recusou a dizer isso em qualquer instância. Ele nunca disse, eu acho. Ele disse sempre o que está escrito. Ele recorreu em todo tempo à autoridade da palavra, que é imutável, que é indestrutível, né, que é palavra de vida, é palavra de Deus. Ok? Próximo. Dá para ler aí, gente? Dá para ver, né? Ok. Então, as crenças essenciais. Antes de adentrarmos propriamente nas crenças que nós vamos ver aqui, o que é importante sabermos sobre as crenças essenciais? Bom, a Bíblia nos diz que devemos... Letra A, posso ver a igreja? Ok, meu compromisso como cristão, seu compromisso como cristão, nosso compromisso é guardar todas as crenças essenciais. O que é que está escrito em Mateus 28, 20? Olha, vocês sabem de cor, né? Ensinando a guardar todas as coisas. Quem foi que nos disse isso? Jesus. O que é que ele pede? Olha, guardem algumas coisas. Não, guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E, evidentemente, tudo que Jesus nos ensinou, nós consideramos como crenças essenciais, porque Jesus não perdia o seu tempo com conjecturas e especulações. Um dia, um doutor da lei, né, um dia, um intérprete da lei, um homem que estava no grande expoente da sociedade religiosa da sua época, procura Jesus à noite, porque tinha vergonha de ser visto entre os demais. Esse homem é Nicodemos, que ao procurar Jesus, ele não entende esse processo do nascimento, esse milagre do nascimento, e ele quer romper a placenta da sua mãe novamente, e Jesus diz, não é romper a placenta da sua mãe, é romper as estruturas que te cercam, que te aprisionam a viver a essência do Evangelho, por meio de ritos religiosos, por meio de cerimoniais ritualísticos. Então, o que é que Jesus diz a ele? Se eu falo das coisas terrestres, você não entende? Imagine se eu for falar das coisas espirituais. Eu acho linda essa passagem, sabe por quê, irmãos? Eu confesso que, às vezes, em determinados debates, eu sou tentado a ir para a filosofia, eu sou tentado a ir para a ciência, eu sou tentado para criar um cenário, um ambiente, sabe, intelectual. E Jesus, ele simplesmente dispensou, ele foi objetivo, ele foi completamente sucinto e foi direto ao âmago da questão. É necessário nascer de novo, pois quem não nascer de novo não poderá de modo algum entrar no reino dos céus. Jesus não alimenta aqueles debates infrutíferos, né? Ele vai direto ao ponto, direto à grande questão. Necessário nascer de novo. E diz, se eu falo das coisas terrestres, você não entende, se eu falar das coisas espirituais, é que você vai enlouquecer de vez.
Então, vamos prezar sempre por aquilo que é essenciais. Letra B. Texto. Ok, quem fala aqui é o apóstolo Paulo. E ele nos ensina, se Cristo nos ensinou a guardar, Paulo também nos ensina que nós devemos anunciar, detalhe todo. Não é somente falar sobre algumas coisas convenientes, mas sobre tudo. E Paulo ele tinha essa consciência, olha, eu anunciei todo o evangelho, repassei para vocês aquilo que do Pai recebi, tudo. Eis a importância, como diz o autor de Hebreus, de nós conhecermos a Deus profundamente, porque há pessoas que vivem na superficialidade, né, que se acostumaram com o leite materno, que não aguentam um caldinho de mocotó, né? Aí precisa de um alimento com mais substância, mas infelizmente envelhece na igreja, mas não amadurece. Fica somente na superficialidade. Letra C. Interessante aqui. Olha o que o texto nos diz lá de Judas 3. Devemos batalhar pelas crenças essenciais. Batalhar é esse sentido mesmo, lutar, guerrear. E eu gostaria de abrir aspas aqui sobre essa observação. Martinho Lutero, antes de fazer a reforma, ele disse uma máxima que se tornou conhecida no mundo todo. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Como cristão, nós devemos prezar pela paz, buscar a paz. No que depender de vós, tende paz com todo mundo. Mas a verdade, ela prevalece. Assim como Cristo nos diz, né, a palavra nos diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, muitos morreram por essa verdade. E a nossa obrigação é batalhar por essa verdade, para que ela venha permanecer e assim prevalecer. John Hus, antes de ser queimado na fogueira pela Igreja Católica, no século XV, antes da Reforma, ele disse o seguinte: prefiro ofendê-los com a verdade do que enganá-los com a mentira. E esse deve ser o nosso compromisso, como está lá em Judas, versículo 3, tá? Judas não tem capítulo, foi desnecessário esse número 1 aí, né? Então, o que é que acontece? Nós devemos guardar, nós devemos anunciar e nós devemos lutar. Lutar. Eu creio que será necessário a igreja sair das quatro paredes, assim como nós temos feito, né, no nosso Brasil, ir pelas ruas e bradar a nossa voz, né, pelas nossas crenças essenciais. Todos que, se quiserem fazer o que bem quiserem, direito de cada um, mas que não roubem o nosso direito de viver sobre o que nós cremos. Amém? Então, aqui, uma nítida ideia sobre as crenças essenciais. Agora, veja bem, ainda não adentramos nas crenças essenciais. Eu preciso passar isso para vocês. É o próximo tópico. Próximo slide. Oi? Já é o próximo mesmo? Isso. Obrigado. Vamos ler essa frase em cima? Pondere sobre essa sabedoria e me acompanhe. Veja, essa frase aí ela é muito conhecida e ela é atribuída a Agostinho. Só que essa frase ela foi criada 11 séculos depois de Agostinho. Mas a gente tem essa tendência, né, de colocar frases na boca de Sócrates, na boca de Platão, de Aristóteles, de Agostinho, quando na realidade eles nunca disseram. Essa frase foi criada por um pastor luterano que vivia em diversos embates teológicos dentro da sua igreja. A igreja deixou de ir para fora evangelizar para ficar dentro discutindo. E ele chegou com essa conclusão, com extrema sabedoria, e essa frase tornou-se, está até catalogada em um livro cuja datação é dessa época, justamente do século XVI e XVII, por aí, que ele diz, nas coisas essenciais, unidade, em coisas não essenciais, liberdade, em todas as coisas, o amor. Vamos ponderar um pouco sobre essa sabedoria? Letra A, vamos lá?
Justamente, nós estamos falando sobre as crenças essenciais. O que nós devemos manter sobre as crenças essenciais? Unidade. Nós devemos ser unidos nesse mesmo parecer. Porque, letra A, unidade como testemunho. Sabe o que está escrito lá em João 17, 23? Os irmãos lembram? É a última oração de Jesus. Evidentemente, nós podemos julgar como a oração mais importante. Ele convoca seus discípulos e diz: eu rogo ao Pai que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia que Deus me enviou. O maior testemunho do cristão é a unidade. É triste aquela história que eu já contei uma vez para vocês, onde um rabino muçulmano, que é mestre, rabino no sentido da palavra mestre, vai falar com um pastor. Na realidade, o pastor questiona ele: vocês muçulmanos têm crescido muito ultimamente. Qual a explicação? Sabe qual foi a explicação do muçulmano? Ele disse bem assim: é porque enquanto vocês estão divididos em suas denominações, nós estamos unidos em nome de Alá. É verdade que o islamismo tem suas ramificações, seus segmentos, mas em termos de unidade, eles são muito mais unidos que nós. Se você for ver quantas ramificações tem o islamismo, diria pouquíssimas, dezenas, e olhe lá, né? Mas se você for perguntar quantas denominações existe o cristianismo, alguém ousa aqui afirmar quando a cada dia surge uma? Alegando ter o monopólio da salvação. Enfim, gente, unidade como testemunho, é isso que o mundo quer ver, é isso que o mundo espera ver, e infelizmente nós temos que mudar isso, porque o que as pessoas conhecem acerca de nós é através daquilo que elas veem na TV, né? Aquelas discussões, eles se degladiando pelo poder, pelo horário na TV, e pensa que evangelho é aquilo, né? Pensa que é sempre aquelas indulgências, venda de lençol, venda de sal, né? Água fluidificada, ramo de arruda, sal grosso, e aí vai. Aí pensa que evangélico é essa bencubaria, né? Não dá para chamar macumbaria, mas dá para chamar bencubaria, né? Enfim, são as indulgências modernas. Não dá nem para criticar a Igreja Católica que vendia o céu, se a gente está vendendo as bênçãos de Deus nos dias atuais. Anulando a fé, porque o que Cristo diz os sinais seguirão aos que crêem em meu nome. Jesus deu os 2 elementos para que aconteça o milagre. Os sinais seguirão aos que creem, ou seja, fé. E o segundo, em meu nome. Então é através da fé e através do nome de Jesus que o milagre acontece. Não adianta comprar lenço do apóstolo, não adianta chapéu do apóstolo, né? Não adianta nada disso, né? Mas, enfim, eu sei que você já sabe disso, não precisa enfatizar. Número 2, unidade para guardarmos. Está escrito em Efésios 4, vamos abrir, irmãos? Efésios 4, um dos textos mais lindos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar o ensejo e ler ele todo. Olha o que está escrito: rogo-vos, pois, irmão, eu prisioneiro do Senhor, versículo 1, tá? Que andeis de modo digno da vossa vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar, guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e somente um Espírito. Há também somente... ou melhor, como também foste chamado a uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Nós devemos prezar, guardar, proteger a unidade cristã. Gente, essa unidade ela é tão importante que a Bíblia vai dizer em alguns versículos, evidentemente não tenho tempo suficiente para tratá-los, mas eu gostaria de citá-los e mostrar somente a referência. A Bíblia fala da unidade nos sentimentos. Tende em vós os mesmos sentimentos, que haja em vós os mesmos sentimentos. A unidade no sentimento. Como é que pode isso? Está escrito em Efésios 4:13, Romanos 15:5, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Além de sentimento, unidade em pensamentos.
É possível isso? Ou seja, Deus deseja que a gente viva em unidade em sentimentos e em pensamentos, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Pensamento, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Palavras, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Ou seja, que venhamos falar a mesma palavra. Então, em termos de guardar a unidade, termos os mesmos pensamentos, termos os mesmos sentimentos, termos as mesmas palavras. Pastor, isso é possível? Sim. Nas crenças essenciais, isso é possível. Por essa razão, nós devemos prezar para que haja o testemunho para os de fora e, sobretudo, guardar a unidade no vínculo da paz, porque há um só Senhor, há um só batismo, há um só fé, né? Há uma só esperança da vossa vocação. No entanto, nós devemos crer que existe unidade na diversidade. E a tendência aqui não é querer uniformizar ninguém. Entendeu? A tendência aqui é respeitar as diversidades, porque o nosso Deus é um Deus de multiformidades, né? Não é um Deus de uniformidade, é de multiformidade. Você olha para a natureza, você vê o quanto Deus capricha. São centenas e milhares de espécies, de seres, que a cada dia são descobertos. E isso é fascinante. Então, é unidade nas diversidades, né? Respeitar as diversidades que existem, e, ao mesmo tempo, não querer uniformizar, mas vivermos nessa multiformidade, guardando a essência das crenças essenciais, né? Das crenças fundamentais. Ok? É possível? É. Vocês vão ver que é possível, sim, falarmos a mesma coisa. Letra B. Crenças não essenciais, o que nós devemos ter? Pastor, existe crenças não essenciais? Existe. Há um momento que a teologia ela entra no mundo da especulação, das conjecturas, né? E aí, simplesmente, não há como desvendar. Eu passei 4 anos no seminário trancado, o meu regime foi confinado, não tinha direito à televisão, não podia ler jornal. Pensa um negócio de doido, surtei algumas vezes lá, né? Parece um reality show, um negócio de maluco, mas, enfim, Deus foi bom conosco. Mas o que a gente via tantos absurdos no seminário, você acredita que um dia eu vi uns colegas discutindo se Adão tinha umbigo ou se não tinha umbigo? E eu quero saber se ele tinha umbigo ou se ele não tinha umbigo. Acredita que eu vi o camarada discutindo se Eva foi feita da costela do lado esquerdo ou do lado direito? Entendeu? Porque o lado esquerdo e o lado direito, nas culturas antigas, ele tem uma questão de a posição tem uma questão de autoridade. Por isso que diz, Jesus está do lado direito. Por isso que Jesus disse, eu vou colocar vocês do lado direito as ovelhas, do lado esquerdo os bodes. Ou seja, se ela foi feita da costela do lado direito, ela é coigual com o homem, mas se ela foi feita da costela esquerda, ela é inferior ao homem. Então vem essas discussões. E durante milênios e séculos eu peço algo aqui aos irmãos. Irmãos, Calvino já morreu, Armínio também, deixa eles lá. Eles já fizeram o que tinha que fazer. Aí o que existe hoje nas igrejas é uma calviniolatria, uma arminiolatria. E Deus não permite facção no meio do seu povo. Uns dizem de Paulo, outros dizem de Apolo, outros dizem de Pedro, né? E Paulo diz, parem com isso, gente. Por acaso foi Paulo morto por vocês? Foi Apolo que ressuscitou por vocês? Então, torna-se discussões infrutíferas, né? Completamente estéreis, que não produzem vida. Eu digo isso porque eu já andei por essa estrada, né? Eu costumo dizer que a gente nasce arminiano, fui estudar um pouco, acabei me convencendo do calvinismo, aí fui ver a prática do evangelho e deixei de ser armínio e calvínio. Eu não me defino como armínio nem calvinista, eu prefiro me definir como cristão, entendeu? Porque eu acho que Deus não me escolheu para ser calvinista, e nem eu escolheria ser arminiano. Quem quiser entender essa equação, que se vire. Por enquanto, eu seguirei o caminho de Cristo.
né, na simplicidade, na humildade. Mas você percebe quantas discussões, né? Você é supralapsariano ou infralapsariano? Você é pedobatista ou credobatista? Né? Você é milenista, pré-milenista, pós-milenista? Você é atribulacionista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista? Você é mido ou meso-tribulacionista? E por aí vai. Né? Você é monergista ou sinergista? E por aí vai. E quanto tempo é perdido nessas discussões infrutíferas? Eu vou ler alguns textos aqui que falam que nós devemos evitar essas discussões e vivermos o Evangelho na sua simplicidade, como dizia C.S. Lewis, o Evangelho é puro e simples, basta crer e obedecer. E como dizia Tales, a gente é que complica tudo, né? Fácil demais viver em paz, a gente que complica tudo. Eu peço a Deus que nunca tire de mim, sabe, a sensibilidade de viver na simplicidade e ter um coração admoestável, um coração ensinável, um coração disposto a aprender, para que não venha subir num pedestal de arrogância, né, e me sentir, sabe, o detentor da chave do reino de Deus, como eram os fariseus. E assim Jesus acusa eles: vocês roubaram a chave do reino dos céus, nem entra nem deixa os outros entrar. Olha que acusação, né, que afirmação tão séria Jesus fez. Então, são coisas de menino, e a gente precisa deixar de uma coisa de menino, porque, gente, permita-me aqui enfatizar mais um pouco, me acompanhe. Quando João Batista, segundo Jesus, o maior homem que já existiu e que nasceu do ventre de uma mulher, ele tem dúvidas acerca do Evangelho, ele manda seus discípulos ir até Jesus, e chegam a Jesus: Jesus, João Batista está perguntando se és tu mesmo que deveria vir, ou se devemos esperar o que é outro. Jesus não responde com elucubrações teológicas. Jesus não responde com argumentações doutrinárias. Enquanto eles esperavam uma teoria, sabe o que é que Jesus apresenta? A prática do Evangelho. Diga a João que os enfermos são curados, que os oprimidos são libertos e que aos pobres é pregado o Evangelho. Jesus não apresenta teoria. Você já parou para pensar? Jesus apresenta a prática do Evangelho. E quando ele diz, olha, os enfermos são curados, é que o Evangelho cura. Quando ele diz, os oprimidos são libertos, é que o Evangelho liberta. E quando ele diz bem assim, que aos pobres está sendo pregado o Evangelho, é que o Evangelho é da piedade, é da misericórdia. Quem vive nessas discussões, eu disse isso ao evangelista Rodolfo quando a gente saiu do hospital, quando a irmã de Cabral não resistiu a tantos procedimentos, né, cirúrgicos, e simplesmente partiu para a eternidade. A gente saiu daquele lugar. Que ambiente, né, Rodolfo? Essa semana eu estive lá novamente com o Deivson, fazendo as visitas pastorais, e a gente vê cada situação, cada semblante de dor. Uma pessoa que, de uma hora para outra, perde um membro do seu corpo, é amputada. Um outro que perde um colega que está ao lado. Né, você vê os olhares, você consegue fazer uma interpretação da alma, uma leitura do coração. E você percebe que as pessoas precisam de vida. De vida. De vida. Somente Deus pode ressuscitar o morto, isso é verdade, como fez com Lázaro, mas Ele nos pede para remover a pedra e retirar as faixas. E é isso que nós precisamos fazer, acreditando que Deus é poderoso para ressuscitar. Quando eu saí daquele hospital, diante dessa situação, eu disse bem assim, quem vive nessas discussões nunca visitou um leito, nunca visitou uma ala de várias pessoas doentes. Nunca fez esse trabalho que Rodolfo tem feito, já é o 2º mês, esse 3º mês eu vou estar na clínica de hemodiálise. Ele tem ido lá constantemente com Elba, tem evangelizado aquelas pessoas. Nunca tem visitado, sabe, um pedinte, um mendigo, diante da sua miserabilidade, diante das suas dificuldades. Nunca vi uma pessoa possessa de demônios.
Nunca viu. Eu conheci um jovem que foi expulsar demônios, sabe como? Tocando violão. O demônio manifestado, ele disse, não sei o que fazer, a não ser adorar. Pegou o violão e começou a tocar. Assim como Davi fez. E o demônio simplesmente sai daquela pessoa e ela volta à sã consciência. Isso é evangelho, gente. É o evangelho que cura, é o evangelho que liberta. E quantas curas emocionais e sentimentais não há nessa visita, não é? Eu falei para Davidson, porque quando eu gosto de chegar nessas alas, eu paro tudo, né? Peço um momento da atenção e faço uma oração. E nesse dia, especificamente, eu só orei por uma pessoa. Mas quando eu saí, né, eu falei isso para ele, o semblante de carência, né, de atenção, de necessidade das pessoas de ouvir uma palavra de Deus. Quando nós saímos do hospital naquele dia, uma mulher desesperada chorando, assim, não havia algo que nos identificasse como cristão. Não estávamos com uma camisa, não estávamos com a Bíblia em mãos, e ela disse, por favor, me dê uma palavra. Eu peguei, abri a Bíblia que estava na minha bolsa, li uma palavra para ela, e ela desabou em lágrimas. Aí eu disse, por favor, deixa eu lhe dar um abraço. E aquela mulher simplesmente expulsava todo o mal que havia se alojado em sua alma. Eu quero aqui concluir fechar aspas, contando esse detalhe. Quando Jesus afirmou a João Batista quem ele era, não usou teoria, usou prática. Agora, presta bem atenção, olha bem para mim, em nome de Jesus. No julgamento, Jesus disse que o julgamento não será precedido de questionamentos filosóficos, nem de especulações teológicas. Jesus vai dizer o que para a sua igreja? Jesus vai dizer, olha, cite aí as Institutas de Calvínio, a Suma de Tomás de Aquino, cita aí, sabe, o credo doutrinário da sua igreja, a confissão de fé, a pragmática filosófica. É isso que Jesus vai falar? O que é que Jesus vai dizer? Eu estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, estive nu, vieste me vestir, estive preso, foste me visitar, nunca foram num presídio. Eu digo isso porque o evangelho na sua prática, ele não há espaço para especulações, torna-se infrutíferas, irmãos. Eu sei que há irmãos que convergem dessa mesma ideia, porque vivem na essência, a prática do evangelho. Você não vai chegar por um enfermo e vai perguntar, olha, você é calvinista ou você é arminiano? Você não vai chegar por um endemoniado, olha, peraí, deixa eu perguntar, você é sinergista ou monergista? Você não vai chegar para um encarcerário e perguntar, olha, você é infralapsariano ou supralapsariano? Eu preciso saber antes de orar por você. Não vai funcionar. E Jesus disse bem assim, e essa é a questão do julgamento. Estive preso, foste me visitar, porque tudo o que fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste. E, infelizmente, a igreja, durante séculos e milênios, perdeu tempo. E a gente não pode admitir que isso aconteça em nosso meio. Perder tempo. Deixa eu falar uma coisa. Aqui, nós temos o curso de teologia reconhecido pelo MEC, mês de março. Não, a partir de segunda, matrículas abertas até fevereiro, até o último dia de fevereiro, março a gente começa as aulas. Venha para a academia. Academia você vai discutir teologia. A gente vai ver isso, viu, Lúcio Cleide? Venha para a academia que você... Ali é o lugar, mas a gente não vai aprender para ficar reproduzindo, né? A gente vai aprender simplesmente a nível de conhecimento, porque a gente está fazendo uma ciência teológica. O mínimo é que nós possamos conhecer. Então, crenças não essenciais, liberdade. Onde é que nós queremos chegar? Bom, há momentos que a pessoa é livre para pensar. Né? Ela é livre para pensar em determinados assuntos. Por exemplo, tricotomista ou dicotomista. O homem tem corpo, alma e espírito, ou o homem só tem corpo e alma e espírito é a mesma coisa? Seja livre. Pense no que você quiser. Desde que você não venha impor, mas que tenha a serenidade de expor o que você pensa. Livre. Mas a liberdade sem gerar libertinagem. Sabe o que é que está escrito em Gálatas 5,13? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sabe o que é isso? Deixa eu dar um exemplo bom aqui. Vinho.
Vinho é pecado ou não é pecado? Bom, não é pecado. Eu tenho um problema com álcool sério, os irmãos sabem. Eu odeio o álcool. A despeito do que eu já vivi e a despeito do que eu acompanho no dia a dia na missão pastoral, de famílias destruídas por álcool. Mas quando eu vim de Gramado, eu trouxe uma garrafa de vinho para Heraldo. Né? Eu e minha esposa, a gente trouxe uma garrafa de vinho para Heraldo, né? Para o diácono Heraldo, na época, irmão da igreja. Eu trouxe uma bem artesanal, não era, Vanessa, decorado, fazia o nome na hora, lembrança para Heraldo, que eu sei que ele gosta de vinho e eu sei que ele tem a prudência, a cautela de tomar e usa por meios medicamentosos. Lógico que ele aproveita um pouquinho, não é não? Mas o que eu quero dizer, porque já disseram, o pastor disse que é pecado. Não estou dizendo isso. A grande verdade é que pode tornar-se pecado. E aí, muitas coisas que eu falo aqui, eu estou combatendo determinadas situações que existem. Tem uns jovens da igreja evangelizadora com outras igrejas, dizendo o seguinte, vamos para o Belvedere, meia-noite, vai fazer o que no Belvedere? No Parque Belvedere, tomar o sangue de Jesus. É brincadeira um negócio desse? Hã? E disseram ainda, Vanessa lembra dessa história, tomar o líquido santo. Bom, de santo e de Jesus não tem nada nessa história toda, né? E o pessoal se reunia. Então, liberdade sem gerar libertinagem. Tem pessoas que querem a liberdade para ser libertinagem. Eu já contei a história aqui de Altmani. Altmani é um cristão oriental, criticado por muitos, visto como herói, que ele, novo convertido, ele perguntou numa ceia que havia, e agora, uma reunião familiar, eu posso ou não posso tomar vinho? E o pastor não estava presente. E alguém disse, olha, pergunta o pastor, mas aqui todo mundo bebe, é cultural, é normal. E depois ele foi perguntar ao pastor, e eu fiquei nessa dúvida. O pastor fez a seguinte pergunta, e você, meu filho, fez o quê? Tomou ou não tomou? Ele disse, pastor, eu não tomei, porque o Senhor do meu coração disse que não era para tomar. E o pastor, meu filho, não tem problema nenhum tomar. Eu disse, pastor, eu sei, mas o Senhor disse amém. Amém. Não tome. Entendeu? A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda massa. Quem já teve problema, um abismo chama outro abismo, foge. Deixa eu contar uma história aqui. Não é testemunho não, é testemunho, tá? Mas eu vou contar para a vergonha do capeta. Formatura do seminário, última semana. Os alunos internos decidiram comprar uma garrafa de vinho. Vamos celebrar. Isso nunca aconteceu, tá, gente? Só foi na última semana. Vamos comprar. E aí todos tomaram uma taça de vinho. Se alegraram com o vinho. Só que tinha um irmão chamado Ricardo Cambori, que não parou mais de tomar vinho. A gente só tomou um dia, né? E ele tomou 2 dias, 3 dias. Me informei, vim para Paulo Afonso. Luciano se formou, foi para Joaquim Nabuco. Tiago se formou, ficou em Olinda. Júnior se formou, foi para Haroldo Júnior se formou, foi para Aracaju. E depois eu procuro saber com Luciano, 2 anos depois, já esteve aqui pregando até no Retiro Espiritual. Eu olhei notícias de Ricardo, não soube não? Não, foi expulso do seminário. E sabe onde ele está? Sabe para onde ele foi? Para o centro de reabilitação. Você não imagina como eu fiquei quando eu soube disso. Meu coração chorou, minha alma gemeu, eu me senti culpado. A gente estava no 4º ano, ele estava no 2º, 3º ano de seminário. Ele tinha problemas seríssimos. Ele não conseguiu se conter. Não é? Ele não conseguiu se conter. E a Bíblia diz que nós somos tentados segundo a nossa concupiscência. Ou seja, você vai ser tentado por aquilo que te escravizava no passado. Não adianta, meu irmão. A psicologia diz que não existe ex. Eu digo que existe ex sim. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu digo porque está escrito na palavra. No entanto, você sempre vai ser tendencioso a falhar na área que você foi vulnerável. Portanto, se afasta dela em nome de Jesus. Amém? Então, não podemos usar a liberdade para libertinagem. Os irmãos estão entendendo esse ponto aqui? Não podemos gerar liberdade, ou melhor, segundo,
liberdade sem gerar escândalo. 1 Coríntios 8, vamos ver isso, versículo 8 e 13. Versículo 8, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada, versículo 9, gente. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. O que é que a Bíblia diz? Que os fortes, o crente forte, suporte a fraqueza do fraco. Então, olha o que é que o apóstolo Paulo diz: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Você tem liberdade para pensar, mas tenha cuidado ao pensar. Tenha cuidado com quem você está pensando e compartilhando esse pensamento. Entendeu? Tem um pensamento triste, mas há esse pensamento, que uma criança, se não se converter, ela não vai ser salva. E houve uma discussão aqui na igreja, uma época de alguns meninos, chegou ao meu conhecimento isso, que alguém disse bem assim, olha, no nazismo, todas as crianças judias que foram mortas foram para o inferno porque não conheceram a Jesus. Isso é forte, gente. Não é? Porque se tratando de uma eleição fatalista, determinista, então se a criança não aceitar Jesus, ela não vai para o céu. E esse é um pensamento calvinista. Mas isso é forte demais. O Wayne Grudem, um teólogo batista, ele diz o seguinte: as crianças serão salvas, não por causa de suas inocências, que elas não são inocentes diante de Deus, mas por causa da misericórdia divina, que apesar de ter o pecado essencial, na essência da matéria, elas não têm um pecado consumado no ato consciente. É uma interpretação de Wayne Grudem. Aí eu venho com isso, com essa questão, aí eu mato aquele que está querendo viver. Porque me diga que Deus é esse. Não é inconcebível um pensamento como esse? Que Deus é esse? E a gente tem que ter esse cuidado, né, para que as nossas crenças não essenciais, diante dessa liberdade, a gente não venha escandalizar. Veja o que diz o versículo 13, exemplo de Paulo. Vamos seguir o exemplo de Paulo? E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. O que é que ele diz? Se comer carne escandaliza o meu irmão, nunca mais eu vou comer carne, em respeito ao meu irmão. Liberdade sem gerar escândalo. Olha só, esse 1 Coríntios 8 é tão lindo, tão lindo. Olha só comigo o versículo 1, versículo 2. Não estava no script ler ele para vocês, mas ele é lindo demais. Veja só, vê se você não se identifica com essa passagem assim como eu. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolo, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Olha só o que é que Paulo está dizendo. Muitos lá eram senhores do saber. Será que existe em nosso meio pessoas assim? O saber ensoberbece. Quanto mais você acumula conhecimento, mais arrogância você reserva no seu coração. Não adianta. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Agora vem cá, sabichão. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Se alguém julga saber alguma coisa, não aprendeu ainda como convém saber. O caminho apresentado por Cristo é da simplicidade e da humildade. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Amém, irmãos? Então, crenças não essenciais, você é livre para, no mundo dessas especulações, por exemplo, pastor, qual é a sua visão, aula de escatologia, vou até resumir. Eu era pré-tribulacionista, me tornei pós-tribulacionista no seminário, eu era pré-milenista, me tornei pós-milenista. Fui para uma aula de Dr. Russell Shedd, lá na Igreja Episcopal Carismática em Recife, em frente ao apartamento da tia de Vanessa Zenide. Ele colocou todas as teorias que existem
E eu faço isso desde então. E ele fez a seguinte pergunta depois de apresentar, explicar, ele fez a seguinte pergunta para os alunos: vocês creem em quê? E aí começou aquela torre de Babel, cada um falando um idioma, cada um falando seu próprio dialeto, e alguém perguntou: pastor, e o senhor acredita em quê? Ele pegou o apagador, o giz, tomando conta da sala todo, o pó de giz, e ele apagou tudo aquilo, ficou manchado, pegou um senhor, espero trazer um dia ele aqui, ele pegou o giz e colocou: Jesus vem. É nisso que eu acredito. Rapaz, o pessoal ficou em pé e aplaudindo a sapiência daquele que é doutor em teologia, que é Russell Shedd. Inclusive, a minha Bíblia aqui, a de Rodolfo também, é comentário de Russell Shedd. Aí eu faço isso na aula de teologia, viu, Cleide? Finge que nunca viu. A única coisa que eu sei, Jesus, a Alessandra lembra, né, Ana Paula, a Vanessa, minha mãe lembra, eu boto: Jesus vem e eu vou. Essa é a única certeza que eu tenho. Agora, se você quiser ser pré-tribulacionista, seja. Se você quiser ser pós, seja. Agora, não venha escandalizar ninguém com seus conceitos. Amém? Até mesmo porque, deixa eu ler alguns versículos aqui para os irmãos, julgando necessário, sobre algumas instruções bíblicas. Por favor, quem tiver caneta, anota. Pode anotar no rodapé da Bíblia, não tem problema. Jesus não vai ficar triste não, tá? 1 Timóteo, vamos ler alguns versículos aqui, se quiserem depois eu passo para vocês. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Os irmãos encontraram? Vamos ser rápido aí. 1 Timóteo 1, 4. Orientação, a partir do versículo 3, na parte terminal, ele diz: te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Atenção, preste atenção, não se ocupem com fábulas, utopias, genealogias sem fim, que antes promove o quê? Discussões e não serviço na fé. 1 Timóteo ainda, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 2, versículo, essa é boa, viu? Segura essa aí. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Escuta só. Versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem o quê? Contendas de palavra que para nada há. Contendas de palavra para que nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Versículo 23 e 24. E repele, expulsa as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engredam contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva Você é servo de Deus? Não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, ciente. Agora vamos para Tito. Logo depois de Timóteo, Tito. Capítulo 1, versículo 14. 14 e 15. Capítulo 1, Tito, primeiro capítulo. Assim está escrito, versículo 14 e 15. Não se ocupem com fábula judaica, nem como mandamento de homens desviados da verdade. Versículo 15, um dos versículos que eu mais amo. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito 3,9. Tito é uma carta pastoral, não é Paulo escrevendo para uma igreja, é Paulo escrevendo para uma pessoa, essa pessoa é um líder, assim como Timóteo. Veja só, Tito 3,9. Escuta essa, vai grifando, irmão, que você vai precisar dessa munição. Você vai precisar dessa munição para derrubar alguns espectros que surgem aí. Versículo 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidades e são fúteis. Resumindo tudo, sabe qual é a instrução bíblica?
Evita contendas, evita discussões, porque existe uma vaidade conceitual. Não adianta eu sentar com o Davis e falar que o Flamengo é melhor do que o Corinthians. Apesar de todos saberem que o Flamengo de fato é melhor do que o Corinthians. Ali, ó, já estou conseguindo contenda ali, tá vendo? Eu acho que eu não vou almoçar hoje em casa. Não adianta, porque ele vai falar do Corinthians, eu vou falar do Flamengo. O palmeirense vai entrar nessa história. Cadê o bichinho dele? Ah, tá ali. É o instinto. Vai ficar. Depois, cada um vai sair para o seu lugar, voltar para sua casa com os mesmos. Sabe o que é que acontece? A vaidade conceitual. Você acaba defendendo aquilo, não é porque você crê realmente. Isso acontece. Mas é porque você se sentiu violentado, agredido. E aí você quer defender a todo custo. Minha esposa disse que eu fui o pior evangelista, porque eu queria converter ela no mundão, eu no mundão, e pregando, olha, é assim, 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 assado. Aí minha mãe, com toda a sabedoria, ela é fruto na fé da minha mãe, conseguiu convencer. Grande feito, uma sogra, né? Convenceu uma nora. Pois minha mãe conseguiu. Eu já chegava impondo, né? Olha, é assim, desse jeito, dessa forma. Um dia ela, oi? Se não for assim, você vai para o inferno. Ela disse, você está na barca, na mesma barca que eu, comigo? Somos farinha do mesmo saco. Né? E eu chegava dessa forma. E ela disse bem assim, olha, se for depender de você, eu nunca vou me converter. Por causa dessa forma, cria uma vaidade conceitual. Por mais que eu mostrasse na Bíblia, Vanessa, é assim, 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 assim. Ela nunca ia acreditar. E ela começou a ler a Bíblia católica para vir debater comigo. Ó. E é um crente desviado, afastado dos caminhos do Senhor. Mas cria vaidade conceitual. Não adianta. E aí, meu amigo, você vai girar em ciclo, não vai chegar a lugar nenhum. Agora, deixa eu lhe dizer uma verdade. Existem coisas que são difíceis de entender. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pastor, e diante dessas coisas difíceis de entender, como é que o Senhor age? Eu recorro à minha insignificância. Eu recorro à minha limitação. E prefiro ficar calado. Eu fiz um compromisso, um pacto com Deus de fidelidade à palavra. Se a palavra falar, falarei. Se a palavra não falar, não falarei. 2 Pedro 3,16. É o próprio Pedro falando, evidentemente. Ao falar acerca desse assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpa as demais escrituras para a própria destruição dele. Pedro está falando dos escritos de Paulo. Olha, o que Paulo fala é difícil de entender. E alguns simplesmente deturpam. É complicado. Paulo foi ao terceiro céu, ouviu palavras inefáveis. Não dá para acompanhar a experiência que Paulo teve. Então ele fala de uma realidade extrasensorial. A mente humana não é capaz de acompanhar, somente aqueles que têm a mente de Cristo. E a gente precisa ter a humildade de dizer, não sei. Eu começo o curso de teologia, sabe como é? Lembra, Davis, da primeira aula? Olha, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, fique à vontade, pode interromper, faça a pergunta, até mesmo porque, modesta parte, eu tenho resposta para todas as perguntas. Me preparei para isso, eu tenho uma resposta para todas as perguntas. Minhas respostas podem ser, eu sei e eu não sei. Calado eu garanto que não fico. Não há problema nenhum de dizer eu não sei. E há situações que além de não saber, eu não quero. Não me interessa saber. Não quero me apartar da simplicidade para não ser um Simeão, expulsando as pessoas de dentro de casa, porque elas não adoram a Deus da forma que eu adoro. Você lembra a história de Simeão, que praticamente expulsou a mulher que quebrou o vaso dela abraço nas mãos de Jesus?
Nas crenças essenciais, unidade. Nas crenças não essenciais, liberdade. Agora a letra C. Meu irmão, chegamos aqui no que é mais importante de tudo. Porque está escrito em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale, ainda que eu tenha, ainda que eu faça, ainda que eu entregue, ainda que eu distribua, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dialeto dos homens, eu seja um poliglota, celestialmente falando e humanamente falando também. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, distribua todos os meus bens em benefício dos pobres, ainda que eu conheça toda a ciência, todo o mistério, ainda que eu seja um sapiente, um expert, um culto, um erudito, um catedrático, ainda que eu tenha dom de profetizar, remova montanhas de um lugar para o outro, faça chover, se eu não tiver amor, eu nada serei. É interessante a comparação, serei como um tino que sine e como um símbolo que ressoa. O barulho do sino, o primeiro barulho é até encantador, mas imagine esse barulho todos os dias no seu pé do ouvido. Todo barulho repetitivo é desconfortável, não é? Imagine, como é um barulho de um sino aí, quem é que faz? Quem é que tem esse ouvido absoluto e consegue? O barulho do sino é perturbador, né? Incomoda muito, incomoda bastante. Então não seja como o sino. Amor em todas as coisas, amor, principal característica do cristão. Jesus disse em João 13:35, nisto conhecerão quem sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Eu falei do julgamento, eu esqueci a passagem que antecede. Muitos dirão naquele dia, Senhor, curei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, fiz milagres, sinais, prodígios, falei em línguas estranhas em teu nome. Sabe o que é que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. O cristão não é conhecido pelos dons, mas pelo fruto. E não há fruto maior do que o amor. Quando a igreja de Coríntios vivia em discussões, Paulo interrompe aquela discussão no versículo 13, dizendo, passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale, ainda que eu faça, ainda que eu tenha, ainda que eu distribua, eu nada serei. Qual é o caminho sobremodo excelente? É o caminho do amor. Nisto conhecerão quem sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Então o cristão é conhecido pelo conhecimento que tem? Não. O cristão é conhecido pela caridade que faz? Não. O cristão é conhecido pela experiência espiritual que exerce, que desfruta? Ele é conhecido pelo tempo de igreja? Não. Nisto conhecerão quem sois verdadeiramente meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O verdadeiro amor é o que nos identifica como cristão. Então, amor em todas as coisas. E o próximo versículo, 1 Coríntios 16:14, amor em todo procedimento, diz, todos os vossos atos seja feito em amor. Se você vier a falar, fale em amor. Se você vier a agir, faça com amor. Tudo com amor. E quer um conselho? Olhe para Cristo e faz dele a maior referência da sua vida. E você vai perceber que Jesus fugia e se escondia dos debates. Ele não alimentava o ego diante das discussões, mas andava pelos guetos, pelas ruas, atrás dos feridos, atrás dos famintos, atrás dos excluídos. Que capacidade tão extraordinária é essa de Cristo, de incluir os excluídos, né? Porque Ele chama para perto de si prostitutas, ladrões, impostores corruptos. Ele chama para perto de si e começa a conviver com
essas pessoas demonstrando em todo o tempo amor. Ok? Crenças essenciais sobre Deus. E aqui é onde a gente não discute, tá, gente? Deus é o Criador e soberano do universo. Não importa o que Darwin fala. Darwin é uma criação, é uma criatura. Ele existe eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Isso a gente não discute. Ele é o Criador, mais do que criar, Ele mantém, Ele sustenta. E Ele vive através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas, das quais cada uma delas é Deus. Não se discute isso. Amém? Essa é uma verdade absoluta, né? Não há discussões para ela. Sobre Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é coigual ao Pai. Jesus viveu uma vida humana sem pecado e se ofereceu a si mesmo morrendo na cruz como sacrifício perfeito pelos pecados de todos os povos. Ele ressuscitou dos mortos depois de 3 dias para demonstrar o seu poder sobre o pecado e a morte. Ele subiu à glória do céu e voltará à terra para reinar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus é Deus. Jesus não se tornou Deus. Jesus sempre foi Deus. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a expressão visível do Deus invisível. É aquele que logo se encarnou. O Cordeiro se sacrificou e como um leão ressurgiu dentre os mortos e voltará a nos buscar. Não há discussões para isso. Se você pensa assim, se eu penso assim, vamos andar de mãos dadas e assim vamos entrar nos céus. Sobre o Espírito Santo não é uma força abstrata, não é uma energia cósmica, não é um poder cognitivo. O Espírito Santo é Deus. É Deus. Completamente Deus. O Espírito Santo é coigual ao Pai e ao Filho. Ele está presente no mundo para despertar a consciência dos homens para a necessidade de Jesus Cristo. Ele também passa a habitar em cada cristão a partir da conversão. Ele dá poder para o viver cristão, entendimento das verdades espirituais e direção para as escolhas do que é certo. Dá a todos os crentes os dons espirituais. Como cristão, procura viver sob seu controle. Na série que nós ministramos ano passado, Confissão da Fé da Igreja Batista Nacional, são 18 artigos, está à disposição no Facebook dos irmãos, no Facebook da igreja, os irmãos podem consultar. Tem um detalhe aqui, viu? Que não está nessa aqui, porque essa aqui é geral de todas as igrejas, mas tem um detalhe: cremos no batismo no Espírito Santo. A Igreja Batista Nacional existe por causa do batismo no Espírito Santo. Foram pastores tradicionais que foram batizados com o Espírito Santo, e a partir daí a crença na contemporaneidade dos dons começou a existir. Cremos, ninguém vai mudar isso, ninguém vai alterar isso, não é? Somos assim, essa é a nossa identidade. Cremos. Quando se trata de evidência, alguns creem que a evidência é a língua. A gente acredita que a evidência pode ser qualquer dom. O importante é ter o Espírito Santo. Ok? Só um detalhe a nível de informação. Sobre a Bíblia é a palavra de Deus para nós, foi escrita por homens sobre a orientação sobrenatural do Espírito Santo, e é a fonte suprema da verdade para a fé e a prática dos cristãos, porque é inspirada por Deus. A Bíblia é a verdade, sem qualquer sombra de erro. Nós cremos que a Bíblia é justamente a palavra de Deus, não contém e nem se torna, ela é, em toda a sua essência, a palavra de Deus. E Jesus disse: errais e não conhecer as Escrituras, fazendo menção à sua palavra. A palavra de Deus é imbatível, é indestrutível, né? Ela tem essa autoridade de ser irrefutável. Essa é a palavra de Deus. Sobre a igreja, cremos que uma igreja visível de Cristo é uma congregação de crentes batizados que se associam por um pacto na fé e comunhão do Evangelho, que observa as ordenanças de Cristo e são governadas por suas leis, que usam os dons, direitos e privilégios a eles concedidos pela palavra, que seus únicos oficiais segundo as Escrituras são os pastores e os diáconos, cujas qualificações, direitos e deveres estão definidos nas epístolas de Timóteo
e Tito. Detalhe, os únicos oficiais da igreja batista é pastor e diácono. Um dia uma prefeita de Glória, Vilma, me procurou, disse: pastor Sidney, o senhor ainda é pastor? Eu disse: graças a Deus. Não, porque o pastor Átila Brandão deixou de ser pastor e agora é bispo. Aí eu disse: eu não posso ser mais do que o Jesus foi. Jesus disse que era um bom pastor. E é isso que eu procuro ser. Porque é tão complicado, né? É tão complicado nossos dias que é bispo, é apóstolo, é patriarca, e uma igreja americana consagrou um pastor a rei. Está na internet, voltou à monarquia. Voltou à monarquia, né? Uma monarquia que vai criar uma dinastia. Se ele é rei, os filhos dele são reizinhos, né? Nada a ver com você, tá, Luiz? Luiz é chamado reizinho. E aí uma dinastia, né? Enfim, assim tem sido, né? Logo vão criar um título vice-deus aí, viu? Pode aguardar. Se isso acontecer, não se escandalize. Sobre os seres humanos, as pessoas foram feitas à imagem espiritual de Deus para ser semelhante a Ele em caráter. São a coroa da criação de Deus. Embora todas as pessoas possuam um tremendo potencial para o bem, todos nós somos marcados por uma atitude de desobediência a Deus. Isto se chama pecado. Esta atitude separa as pessoas de Deus e causa muitos problemas para a vida. Então, sobre os seres humanos, nós precisamos cantar aquela canção de Armando Filho: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. A gente precisa ensinar ao homem o valor que eles têm, que eles não são meras criaturas ou criações, né? Que eles são a imagem e semelhança, a coroa de todas as obras que Deus fez. Que lindo, né, gente? Pare comigo e pense. Quando Deus foi criar o mundo, Deus criou tudo que há, o cosmo, o firmamento, o universo, as galáxias, o espaço sideral, com o poder da sua palavra. Deus disse: haja e houve. Mas com o homem foi diferente. Ele desce dos céus à terra, surge as suas mãos de barro, passeia na lama e modela com suas próprias mãos o homem. Isso é forte demais. Sopra em suas narinas e a partir dali ele tem um fôlego de vida. Está pensando que você é qualquer um, rapaz? Não, rapaz. Você não é uma obra do acaso, você não é um acidente da existência, você não é um produto da evolução, você não é um resultado de laboratório. Você é um projeto de Deus e Deus tem um propósito em sua vida. Essa é a grande verdade. Se você for parar, o homem é a coroa da criação. Somente o homem tem a imagem e semelhança de Deus. Aqui seria um outro assunto, né, colegas, para tratar. Nós não vamos falar sobre isso hoje. O que é imagem, o que é semelhança. Sobre a salvação é uma dádiva graciosa de Deus para nós. Não se compra a salvação, não se vende salvação, a salvação se vive gratuitamente pela graça. Mas nós precisamos aceitá-la. Nunca poderemos nos livrar do pecado através das boas obras ou melhora de comportamento, só confiando em Jesus Cristo como oferta de Deus para o perdão. A pessoa é salva da condenação dos pecados quando deixamos nossa vida desregrada e nos voltamos para Jesus através da fé. Somos salvos. A vida eterna começa no momento em que recebemos Jesus pela fé em nossa vida. A vida eterna começa no momento que você aceita Jesus. Isso não te faz uma pessoa imortal, mas te torna um filho da eternidade. Tremendo. Justamente. É já muito bem. Você parece estar aprendendo de osmose, viu? Muito bem, nós vamos falar sobre isso, está aqui. Os batistas jamais deixariam de falar sobre isso. Mas, gente, é não esperar para viver o céu no futuro, é viver o céu no presente, através do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é possível, sim. Quando nós entendemos que a eternidade começa em nossa vida a partir do momento que nós temos encontro com Cristo. E aqui, missionário Vanessa, é onde entra sobre a segurança. É uma polêmica? É. E se meu irmão assembleano deseja acreditar que perde a salvação, eu vou orar por ele e desejar que a gente venha estar no céu junto, né? Porque Deus nos dará a vida eterna em Cristo Jesus. O verdadeiro crente está seguro da salvação para a eternidade. Se você foi genuinamente salvo, detalhe,
Se você foi genuinamente salvo, você não pode perder a salvação. A salvação é mantida pela graça e pelo poder de Deus e não pelo esforço próprio do cristão. E a graça e o poder de Deus que nos dão a segurança. É um pouco mais complexo, mas entenda, você não persevera para ser salvo, mas por ser salvo é que você persevera. São os frutos que determinam a árvore. A árvore é que vai gerar os frutos. A árvore boa vai gerar o fruto bom. Ok? Então, essa é uma verdade. Se alguém se afastou, se alguém se desviou, princípio batista, pelo menos das batistas brasileiras e nacionais, que são as únicas que levantam as bandeiras denominacionais. O que é que acontece? Se alguém se desviou e se afastou, nunca foi salvo. Nunca chegou a ser salvo. Agora entenda, salvação não é um mérito a ser conquistado. Não é um prêmio, né, a ser buscado. A salvação é um dom gratuito. Efésios 2,8, o que é que diz? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de vós, isso não vem de vós. É dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Não vem de vós, é dom de Deus. Entendeu? Então, se Deus selou, está selado. Aí você vai para Romanos 8,31 e você vai perceber que nada poderá te afastar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Agora, qual é o grande problema? Eu vou dizer os grandes problemas, as controvérsias que existem. Os irmãos que pensam que perdem a salvação, a maioria das igrejas pentecostais pensa assim. Qual o problema que acontece? Só estou trazendo a história para que você possa conhecer, tá? Assim, os conceitos históricos. O problema é que você pode ser salvo e pode não ser salvo, a escolha é sua. Então, por exemplo, você em janeiro aceita Jesus, em fevereiro você, licença aqui Jesus, tá vindo carnaval aí, sabe como é que é, né? A carne é fraca, eu vou aproveitar. Passa o carnaval, em março você se converte, mas aí vai chegando as festividades juninas, Jesus, licença aqui, aí vai lá dançar o forrozinho. Se for um Paulo Afonsino, em julho se converte arrependido, fica agosto, mas quando chega em setembro, aí tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo. Aí Deus tem dois anjos lá no céu, o escrivão e o apagador. Escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, apaga, escreve. Agora a grande verdade é o seguinte, o outro perigo que pode ocorrer. Bom, uma vez salvo, se salvação não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu vou aproveitar a vida doidada, afinal de contas, eu sou salvo, eu não vou perder a salvação. Bom, quem pensa assim, segundo o princípio batista, nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Porque nós devemos andar como ele andou. E nós não podemos ignorar o fato da nossa referência. Sede santos, como eu sou santo. Nós nunca vamos ser santo como Deus é. Mas Deus, ele dá aqui a referência. Olha para mim e procura imitar os meus passos. Sede santos como eu sou santo. Entender esse princípio, Batista? É um dos mais difíceis, mas eu vou lhe dizer uma coisa. É aquilo que mais traz segurança na sua vida. Você não vai viver alucinado, complexado, perturbado. Meu Deus, se Jesus vier agora, será que eu vou? Será que eu não vou? Você tem a certeza que você vai, mas não por causa das suas obras, não por causa do seu mérito, mas por causa da graça de Cristo Jesus. Amém? Essa graça não pode ser barateada. Sabe o que é que Jesus diz? Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Ninguém pode tirar minha vida, eu voluntariamente a dou. Não há quem possa tirar uma ovelha do meu aprisco. Eu conheço as minhas ovelhas e dou minha vida por elas. Não há quem possa tirar uma ovelha do aprisco do Senhor. Amém? Sobre a eternidade, as pessoas foram criadas para viverem para sempre. Podemos viver eternamente separado de Deus por causa do pecado, ou eternamente com Deus através do perdão e salvação. Está eternamente separado de Deus é inferno. Está eternamente em união com Deus é vida eterna. Céu e inferno são realidades da existência eterna. Outra verdade
Nós acreditamos sim no céu, nós acreditamos sim no inferno. O inferno não é uma utopia. Como disse Dante, né? O filósofo que fez a comédia, a Divina Comédia. E ali ele ironiza o inferno como se fosse uma simples invenção da religião. O inferno existe. E o pior, ele é eterno. Nós não cremos como algumas igrejas auto-intituladas cristãs que diz que haverá o aniquilamento dos ímpios. A Bíblia mostra em todo tempo que o inferno, ele é eterno. E por mais absurdo que seja, aqui a gente está encerrando, acreditar no que eu vou falar, e aí eu queria te dar toda a liberdade nas coisas não essenciais. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em tudo, amor. Eu vou falar algo não essencial, você pode guardar, você pode dispensar. Mas acredite, eu acredito veementemente, que até mesmo o inferno é uma prova de amor de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz que Deus é amor. Quando eu olho para o dilúvio, eu vejo a manifestação do amor de Deus. Porque se não houvesse o amor de Deus, toda nação, toda geração, todos os povos da terra seriam corrompidos. Jesus disse o seguinte: olha, eu tive que abreviar o dia da minha vinda, porque se eu não abreviasse o dia da minha vinda, ninguém se salvaria. Então o inferno que vem como juízo de Deus é uma prova de amor. Se Deus é amor, não tem como desassociar os seus atos de amor. Até no juízo, na aplicação da sua justiça, da sentença, do ultimato do grande juiz, Ele faz com amor e por amor, porque Ele é amor. E agora, como pode você estar pensando aí, um inferno, um lugar de dor, de tormento, de ranger de dentes, ser uma manifestação do amor de Deus? Sim, eu penso assim, atendendo toda a sua justiça, atendendo todo o juízo divino, prova de amor para nós, que não permitiu que viéssemos ser contaminados, senão ninguém se escaparia, ao ponto que Jesus disse: quando vier porventura o Filho do Homem, encontrará fé na terra? É uma questão hipotética, mas expressa uma verdade de que não encontraria. É uma figura de linguagem chamada litótes, afirmação pela negação. Então o que acontece? Quando Jesus vier, encontrará fé na terra? Não, os dias teve que ser abreviado porque senão ninguém escaparia. O inferno torna-se, seja livre para pensar, o inferno torna-se uma prova, uma manifestação do amor de Deus. E aí, irmãos, tem alguns colegas que tornam-se sem conseguir entender isso, sabe que é difícil entender. Deus é amor, e alguns pensam que o amor de Deus anula a sua justiça. Não. E aí 2 erros podem se cometer. O primeiro, o aniquilamento dos ímpios, que Deus não vai suportar ver sua criação sendo castigada eternamente, então Ele vai destruir tudo e todos no inferno. E o segundo é o universalismo teológico, que é um dos maiores absurdos. Sabe o que alguns defendem? Que no final de tudo, até o diabo será salvo. E tem pastores aí que eu vejo irmãos compartilhando, né, os seus pensamentos, seus vídeos, não há problema também nisso, que defendem essa tese, conhecidos, universalismo teológico. E aí, tá tudo muito bem, tá tudo muito em paz, porque no final de tudo, Pombagira vai se converter, Preto Velho, Enxucaveira, Tranca-Rua, vai todo mundo se converter, todo caboclo. E Iemanjá vai vir das águas dizendo: Jesus, eu te quero. Ela vai vir ajoelhada dizendo: Tu és o Senhor. Mas olha, aí fica essas questões. Nós cremos. Por que essa ênfase? Porque não se prega hoje, ultimamente, como se pregava antes sobre o céu e sobre o inferno. Por isso eu estou dando essa ênfase maior. Nós acreditamos na existência deles, mas mais do que a existência, na eternidade do céu e do inferno.
E eu só quero concluir da seguinte forma aqui, presta bem atenção no que eu vou falar. Está escrito em Romanos, capítulo 1, de uma forma bem específica e enfática. Tais homens são indesculpáveis diante de Deus. Ninguém poderá criticar Deus, questionar Deus pelos seus atos de justiça. Quem estiver no céu, vai estar no céu, cabisbaixo, dizendo: eu estou aqui, mas eu não mereço estar aqui. Quem estiver no inferno, vai estar lá no inferno, ciente, ao ponto de dizer: eu estou aqui, mas eu sei que eu mereço estar aqui. Quando a gente passar pelo tribunal divino e Deus mostrar quem realmente nós somos, todos verão que não há um ser que seja digno do reino dos céus. Por isso que Jesus veio morrer a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida, vida abundante, vida eterna. Amém, irmãos? Então, nas crenças essenciais, nas não essenciais, em tudo, vamos falar um só língua. Foi isso que Cristo pediu. Vamos ter uma só palavra, um só procedimento, um só pensamento, um só sentimento, que o sentimento de amor pelos perdidos venha prevalecer. Isso é a igreja de Cristo. Dessa forma nós vamos atender a sua última oração. Que eles sejam um, como eu sou um contigo. E o mundo vai crer que tu me enviaste. Olha que coisa tão linda. Esse é o nosso compromisso. Nas crenças essenciais, unidade acima de tudo. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.